aleluia, 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 aleluia. Deus nosso Pai, neste seu imenso amor, pois quem gerou-nos com a palavra da verdade, nós as primícias do seu gesto criador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas, mas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Em profundo silêncio, rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra e ela opere agora, nesse momento,
a graça da nossa salvação. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus pelo Evangelho de Marcos e hoje as leituras todas apresentam para nós um elemento que pode decidir a qualidade das motivações nossas para buscar Deus, para buscar Jesus. Afinal de contas, é essa abordagem que a gente já está nela há uns 8 domingos. A cena do evangelho que nós temos hoje, o começo do capítulo 7 de Marcos até do versículo 1 até o versículo 23, saltando alguns versículos que depois você pode conferir em casa. Esta cena acontece entre as duas cenas da multiplicação dos pães. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6 e no capítulo 8, Jesus realiza por 2 vezes a multiplicação dos pães. E essa multiplicação de pães, elas são, desencadeiam uma série de conflitos, tensões, motivações equivocadas por parte da multidão, dos judeus, dos discípulos que desistiram domingo passado e dos apóstolos que Jesus perguntou: e vós também vos quereis ir embora? Ou vós quereis mexer nas motivações mais profundas e qualificar essas motivações? Hoje, a centralidade da palavra de Deus que molda a motivação. A palavra escutada, guardada e praticada, a primeira leitura do Deuteronômio. Ouve, guarda, pratica. Escuta, guarda, põe em prática. Esses 3 verbos, ouvir, guardar e praticar. É isso que molda a motivação. Toda motivação religiosa, cristã, que não é resultado do ouvir, do guardar e do praticar, é uma motivação perigosa. Na segunda leitura, São Tiago fala que até a prática da caridade, sem ouvir, guardar e praticar, é perigosa. Porque a prática da caridade pode vir acompanhada de uma coisa muito ruim. Não se deixar contaminar pelo mundo. Às vezes a gente pode praticar a caridade, assistir os órfãos e as viúvas, assistir as pessoas mais carentes, mas contaminado pelo mundo, querendo reconhecimento, elogio, fazer propaganda da caridade que pratica, querer voto, querer cargo, querer inclusive manipular massas, como a gente conhece a possibilidade das igrejas e dos políticos, que por uma tragédia estão se tornando uma coisa só. A centralidade da palavra, pega comigo a segunda leitura, o versículo 18. Da carta de São Tiago. De livre vontade, Ele, o Pai, nos gerou, pela palavra da verdade. Leia. A fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Então, a palavra da verdade, ela gera-nos. O cristão, a cristã é uma pessoa gerada pela palavra da verdade.
Como você, enquanto um vivente, um ser humano foi gerado no ventre da sua mãe, na fé, a palavra gera você, para você ser primeiros frutos de tudo que Deus criou. Imagine, Deus olha para esse mundo e vê você como a colheita dele, os primeiros frutos. Portanto, versículo 21 diz assim, e 22, vamos? Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. a palavra que em vós foi implantada. Receba com humildade. É um enxerto. Depois pegue os vídeos lá na internet, as técnicas de enxertia. Tanto que é bonito na produção das frutas, das rosas, quanto da coisa bonita. A palavra, ela é implantada, enxertada em nós. E a função da palavra em nós é, por ela sejamos salvos. A palavra não é mandinga, carta de baralho, bola de cristal da cigana, que você abre, pá, e pega um versículo poderoso, que você repete e vira pensamento positivo, vira otimismo, vira uma palavra que vai te comandar. Não. A palavra, ela é implantada e ela é capaz de salvar sua alma. Versículo 22. Todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Como é que a gente pode ser alguém que sempre lê a palavra, vai à missa e guarda a palavra, o papelzinho, o folheto da missa, chega em casa e marca na Bíblia? Como é que a gente pode ser enganado pela gente mesmo? Quando a gente ouve e não pratica, se torna mero ouvinte. Infelizmente, nós sabemos do quanto nós nos tornamos, em muitos aspectos, meros ouvintes. Vamos entrar agora no Evangelho e já antecipo uma das coisas mais graves que nós fizemos. Nós passamos a pegar a palavra de Deus e ter uma relação seletiva com ela. A gente não pega o todo da palavra de Deus. A gente pega frases e versículos que tocam a gente, emocionam a gente. Dificilmente nós marcamos na Bíblia frases, versículos que sacodem a gente, que causam mal-estar na gente, que causam desconforto, que desinstalam a gente. Dificilmente a gente marca frases que pedem da gente profundas e corajosas mudanças de vida. É sempre palavrinha bonita, açucarada, emotiva, psicologizada. As ideologias entram em nossa vida e fazem exatamente um estrago, que é o que a gente vai ver agora. Evangelho. Vamos lá. Marcos 7, do versículo 1 seguinte. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém E se reuniram em torno de Jesus. Dois grupos distintos com uma importância de partido político religioso na religião judaica. Fariseus e mestres da lei. Dois grupos que se abalaram lá de Jerusalém e vieram parar
cá no Cafundó do Juda, no sertão da Galileia, nas margens do mar da Galileia, entre Tiberíades e Cafarnaum. Dois grupos urbanos da capital, dois grupos da estrutura e do sistema religioso casado com o sistema político do Império Romano. Dois grupos que se tornam, dentro do judaísmo, uma espécie de... Os fariseus eram um tipo de catequistas, ensinadores da palavra. Os mestres da lei eram um tipo de fiscais. Mas que, dada a importância, o prestígio e o privilégio que eles passam a ter dentro do judaísmo, eles se tornam partidos. Se tornam uma espécie de polícia religiosa. Fiscais com poder de fazer acusação, com poder de levar a tribunais, como levaram e vão levar Jesus no correr do Evangelho, a gente vai ver. Julgar, condenar e executar. Eles são decisivos no processo de acusações contra Jesus. Se abalaram de Jerusalém, vieram parar cá na beira do córgo, do Jordão, para fazer o quê? Versículo 2. Eles viam, não ouviam. Eles viam. Continuem. Que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Pronto, espere lá. O judaísmo é uma religião extremamente das mais bem organizadas em termos de lógica do raciocínio da fé. O Antigo Testamento e o Novo Testamento têm uma harmonia de coesão extraordinária. Os judeus foram um povo que, vivendo nas precárias condições de saúde no deserto, e sendo povo, por causa dos conflitos tribais que constantemente migravam de uma região para outra, se submetiam às intempéries enormes como o do coronavírus, os contágios com as situações perigosas de doença. Desenvolveram como povo, como cultura, como tribo, o primeiro manual de higiene. Só que um manual de higiene, de norma sanitária, com cunho religioso. É Deus que mandou. É engraçado porque hoje um dos grupos que mais brigam para não respeitar as normas de higiene na luta do combate contra o coronavírus são os fundamentalistas católicos e principalmente protestantes, que não aceitam a observância da norma. E o judaísmo nasce exatamente por codificar norma de higiene como regra religiosa. Aí, isso vai dar uma possibilidade para ser um povo, uma tribo ou uma etnia e até uma raça que dura com uma linhagem que, passando por todas as perseguições, guerras, atrocidades, dispersões, mas é um povo que se sustenta por causa do rigor na observância das normas. Os judeus desenvolveram o que toda religião desenvolve. Se você estudar, a gente quando estuda teologia, tem um campo de pesquisa que a gente aprofunda muito, sobretudo nós padres, estudamos muito isso, que é o estudo comparado das religiões. Você faz planilhas enormes, o que elas têm em comum e o que elas têm que se diferenciam. Que elementos, por exemplo, regra de higiene, o que as religiões todas têm?
nesse campo. Mas todas as religiões, elas têm um catecismo de norma que apresenta para a gente condições para você ficar puro, isto é, condições para você receber as bênçãos de Deus. A regra da pureza e da impureza não é outra coisa que isso. Aquilo que torna você em condições de receber as bênçãos que essa religião diz que existe e que as divindades dão. Para nós, concretamente, o nosso catecismo apresenta para nós também regras que tornam a gente em condições para receber as graças e benefícios que essa oferta de Deus dá para nós. Os fariseus e os mestres da lei vieram e fiscalizaram Jesus. Eles são muito bem educados nos princípios de fundação de um povo, de Abraão e Sara, de 1850 a.C., 1850. Depois Moisés, a saída do Egito, 1250 anos mais ou menos, até Jesus, mais ou quase 2000 anos de história com um povo, embora extremamente agredido, violado na sua identidade, mas um povo que manteve-se na sua identidade por causa do modo de observância das regras da pureza. E eles chegam perto de Jesus e reivindicam: a partir de agora, você vai ser profundamente mexido na sua forma de codificar sua identidade religiosa. Porque o texto, o que vem agora, vai mexer muito com o elemento que dá a você a identidade de cristã e cristão. Vamos lá? E olhem qual é a base da identidade dos fariseus e mestres da lei. Versículo 3. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. A base, portanto, é tradição e relação com os antepassados, com os antigos. Continua, ao voltar da praça, colhe os detalhes no elemento da identidade cultural. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. De novo, costume e tradição. Vai? A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Espera lá. Por que copos, jarras e vasilhas de cobre? Por uma questão muito simples. A vasilha de cobre, dependendo do jeito que você lavar, ela fica mancha. E parece mancha de lepra, não parece? Os desenhos, e ela vai caminhando no cobre. A mancha no cobre, ela vai andando. E eles falavam, é espírito. Eles não entendiam de química como nós entendemos hoje. Então, o mofo na parede, aparecia uma manchinha no mofo na parede ou na roupa. Aquela mancha ia crescendo, punha todo mundo para fora, acendia uma lâmpada, tirava todos os móveis da casa, acendia uma lâmpada e averiguava tudo quanto é lugar onde tinha uma manchinha de mofo, porque era uma coisa que mexia e andava, é manifestação de um mal espiritual. É codificar elemento da natureza, da biologia, como manifestação sobrenatural. Vai demorar a superar isso, não é? E tudo por tradição e costume, porque a tradição e o costume tem muitas histórias que o vô, a avó, o bisavó contava. Quem não fez isso, aconteceu aquilo e assim por diante. São marcados, codificados por práticas e por observâncias
práticas de senso comum. Versículo 5, leiam. Os fariseus e os mestres da lei, vai, Léo. Perguntaram então a Jesus: Firmem. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Ah, tá. Não seguem a palavra de Deus, não seguem os mandamentos do Senhor, segue tradição dos antigos. Vai. Mas comem o pão sem lavar as mãos? Espere lá. Nós somos o catolicismo por sua riqueza, e exatamente porque a Igreja Católica desenvolveu desde os primeiríssimos séculos do cristianismo até o século VI, VII, a Igreja já tinha bibliotecas gigantescas de estudo da história do judaísmo e das religiões do Oriente Médio. Então, a compreensão que a Igreja tem da fé, ela é muito rica. Se você junta os quase 2000 anos antes de Cristo com os 2000 anos depois de Cristo, nós somos seguidores de uma tradição de 4000 anos de história, minha gente, não é pouca coisa. A estrutura do nosso missal, esse livro do altar, o lecionário, a estrutura da liturgia católica, ela é muito, mas muito fiel àquilo que se acumulou ao longo desses 4000 anos de história. E facilmente a gente pode entrar nesta seara de graça e de bênção de uma tradição tão sólida, em que a gente se torna mero repetidor de tradição e de costume humano, mas não tem compreensão de nada do que está fazendo. O catolicismo é extremamente agredido, e não se assustem, às vezes até por irmãos evangélicos. Eu tenho grandes amigos evangélicos, grandes, na minha família inclusive, e eles fazem essa pergunta que lhes incomoda tanto. Por que não segue a tradição dos antigos? Perguntam os fariseus. E os protestantes perguntam: por que vocês são tão arraigados à tradição dos antigos? É uma religião tão ligada à tradição. E se pergunta você, por que você faz tais e tais coisas da tradição? Coisas simples, como a quaresma, o jejum na quarta-feira e na sexta-feira da quaresma, Semana Santa. O que é domingo de Ramos? O que é a procissão de Ramos? Você pegar católico que dá conta de argumentar e responder para um protestante isso, tem que procurar muito. Tradição dos antigos. Jesus pega a nós, que somos muito marcados por uma religião de tradição dos antigos, e chama-nos a um enfrentamento corajoso. Não se assuste com o que vem. E você vai, inclusive, a partir de hoje, perceber que as pessoas com quem você já teve conflitos pesados e tem na sua família, sobretudo protestantes, os espíritas, que às vezes você se sente tão agredido pela forma com que eles abordam você, eles não têm nenhum vínculo de estima com a tradição, e você é tão apegado à tradição. Como viver uma fé com uma herança de 4000 anos, sem que a tradição se torne um peso, mas se torne até um apoio positivo e saudável? Como viver a fé e ter essa tradição como riqueza e não como um monte de emaranhado de coisa que você entra dentro dela, vive, até arrepia, até chora, mas não entende bulhufas do que pratica. Isso existe? Existe? Bom, então, bora lá? O enfrentamento, cuidado, não se assuste. Jesus vai xingar nós agora um pouco, mas é porque Ele ama. Vamos lá?
Versículo 6. Jesus respondeu, bradem. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Brada. Como está escrito. Espere lá. Essa semana, você vá à internet, ao invés de ficar vendo aqueles videozinhos idiotas da internet, aquelas mensagenzinhas que não acrescentam nada a você, comece a explorar mais o lado positivo da internet. Tem muita coisa boa que pode ser pesquisada. Hoje, principalmente, entender a fé a partir de uma coisa que eu nunca falei, mas me vem agora, porque aqui estou lidando com gente com padrão e com acesso à internet, que milhares e milhões de pessoas não têm, para desperdiçar a graça de ter acesso que você tem e não aproveita. Por exemplo, aprender a buscar a etimologia da palavra. Vai lá, hipócritas. Qual é a origem dessa palavra? O que ela significa? Você vai abrir uma visão de mundo que você não tem noção. Para eu não estender mais e não ficar aqui uma doutrina, te dou duas fontes. A primeira pode ir na internet pesquisar a etimologia da palavra hipócrita, mas pode ir também na internet e pegar a catequese que o Santo Padre, o Papa Francisco, deu essa semana, e que causou um impacto enorme falando sobre a hipocrisia, inclusive a hipocrisia na igreja. Ele até recomenda o estudo e a leitura do capítulo 23 de Mateus. Mas fiquemos com o que Jesus entende sobre hipocrisia, ele mesmo citando o profeta Isaías. Para Jesus, o que é um hipócrita? Como está escrito no livro do profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Nossa Senhora da Abadia. Jesus está falando com gente que foi impactada pelo que ele anda falando e fazendo, e o que ele fez, o que ele falou, abalou Jerusalém. Veio uma comitiva lá de Jerusalém parar lá do lado de Jesus, porque a fala e a ação de Jesus abalou Jerusalém. Às vezes o nosso cristianismozinho hoje, ele é tão xoxo que ele nunca incomoda Brasília. Quem dirá Jerusalém? O nosso cristianismo, ele muitas vezes está mais a serviço de Brasília do que para enfrentar e provocar conversão e transformação em Brasília. O cristianismo virou bancada a serviço de Brasília. Não incomoda mais. Jesus pega a turma de Jerusalém, que você pode trazer para a nossa realidade de Brasília, e chama de hipócrita. Vocês prestam um culto a Deus com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Quando você reza, quando você fala com Deus, seu coração está bem próximo de Deus, como os seus lábios falando com Deus? Qual é o critério que Jesus usa para dizer que é preciso que os lábios e o coração estejam perto de Deus? O que faz o seu coração e os seus lábios ficarem próximos de Deus? Como superar esta crise moral, ética do cristianismo, que perdeu a autoridade de convidar o mundo à conversão e se tornou uma religião, sobretudo para os jovens. Os jovens, cada vez mais cresce entre os jovens o desencanto com a religião, com o cristianismo. E se você perguntar aos jovens, eles dirão uma só palavra: não suporto a hipocrisia de vocês. E a hipocrisia é exatamente, vocês falam de amor, mas pregam o ódio. Vocês falam de perdão, mas vocês vivem da desgraça e cultivando todo tipo de preconceito.
E como é que a gente vai ter autoridade para dizer para um jovem que está descobrindo o mundo e dizer, olha, o que nós temos a ensinar para você não é preconceito, é um rumo de Deus para a sua vida e para a sua salvação. Você quer reconciliar com Jesus e se libertar da sua hipocrisia? As redes sociais deram para nós uma coisa que os estudiosos de comportamento chamam de positividade tóxica. Daqueles que estão nas redes sociais o tempo inteiro pregando a perfeição, a pureza, a beleza, a felicidade, uma positividade tóxica. Toda hora que você abre lá, tá aquele cara, aquela mulher com aquela carinha toda cheia de Photoshop, apresentando uma felicidade e falando para você que tem que ser puro, e de repente os escândalos vêm. Também nós, padres, também nós, pregadores, um moralismo de fachada e arrastados pelas contradições nossas. Jesus diz que é preciso honrar a Deus com os lábios e com o coração. Para honrar a Deus com o coração, é preciso ter coragem de continuar escutando Jesus. Vamos ver? Jesus invalida o culto daqueles que honra com os lábios, mas o coração está longe. Versículo 7, leia. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Ah, são preceitos humanos. A gente não tem ensinado muito a doutrina da palavra. Diz Jesus, versículo 8: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Pronto. Uma religião de tradição de homens, de tradição religiosa, de tradição católica, de tradição protestante, de tradição espírita. Uma religião de tradição. Religião guiada, vivida por tradição humana, e que você vasculha e procura Deus, e mandamento de Deus e não encontra. Jesus decreta que é religião inválida. Você hoje, na saída da igreja, receberia de Jesus o carimbo de um culto que presta, validado, ou Jesus também diria, seu portão é aquele outro lá, aqui é para os que prestam culto válido? Você teria um carimbo de validade no culto que você presta ao Senhor? O culto que você presta ao Senhor é carregado de mandamento de Deus ou de tradição de homens? Você participa da Santa Missa, vem, escuta a palavra, ela gera você. A palavra que você escuta, ela opera em você uma purificação, ela te purifica, e a escuta da palavra te prepara e te põe em condições de você receber todas as graças e benefícios que Jesus derramou e ofereceu na cruz? Ou você vem aqui, escuta, participa da missa e repete um ritual por tradição, porque meu pai e minha mãe faziam, meu avô e minha avó me ensinaram. Claro, quer dizer que necessariamente se a herança do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe é ruim? Não. O que não pode é se tornar tradição de homens sem mandamento de Deus. E Jesus, irmã, irmão, vai apertar agora o cerco a esta religião da fachada, a religião dos hipócritas,
a religião das tradições de homens. Versículo 14, preste atenção. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si. Quer dizer, ele desistiu de falar com fariseus e mestres da lei. Não compensa. Jesus desistiria de falar com você também? Não, compensa não. Você já está formado. Você já está enquadrado na tradição dos costumes. Não vai entrar nada, não vai entrar compreensão nova aqui não. Seu coração nunca vai ficar próximo dos seus lábios. Seu lábio vai sempre te puxar para um lado, mas seu coração descamba para outro, porque você não tem coerência. Sua estrutura religiosa é hipócrita. Jesus desiste de falar com o fariseu e mestre da lei, diz: moçada, o conteúdo que eu tenho, não lanceis pérola aos porcos, não jogueis coisas santas aos cães, diz Jesus. Porcos e cães, quem não merece ouvir o conteúdo que Jesus tem? Ele mesmo chama gente que não compensa dar o conteúdo da fé. Jesus diz: não jogueis pérola aos porcos, não lanceis coisas santas aos cães. Ele desiste de fariseu e mestre da lei, a elite religiosa de Jerusalém e de Brasília, e se volta para a multidão, chama a multidão para perto de si e brada, e disse, vamos lá? Escutai todos e compreendei. Versículo 15, brada. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pronto. Se você quiser entender um pouco mais o que é esse do seu interior, vá lá no capítulo 2 e 3 de João e leia o capítulo 2 e 3 de João, a conversa de Jesus com Nicodemos e com a samaritana, sobretudo a conversa de Jesus com a samaritana na beira do poço, e fala para ela, pede água dela, ela debocha dizendo: você, como é que você pede, você sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, água. E Jesus fala: se você soubesse a água que eu tenho para te oferecer, você que me pediria e eu te daria. E você se tornaria de você brotaria uma fonte que jorraria para a vida eterna, mulher. Então, o que Jesus propõe agora é que, ao invés de dar a você regras e tradições religiosas, Jesus propõe que você se torne uma fonte do seu interior, brote um veio de conexão com Deus, e o culto que você presta a Deus passa pelos ritos todos, os ritos bonitos, complexos da Santa Igreja, da Santa Missa. Se você quer ver o que é rito belo, solene, entre na internet e assista às missas da Igreja Ortodoxa de Moscou, de Alexandria, a Igreja Grega. Missa de 3 horas. As igrejas são de um esplendor extraordinário, lotadas. 3 horas de missa sem banco. Todo domingo. Bom? 3 horas. Esplendor. E o povo passa a missa inteira fazendo o Pai. Cada um faz uns 500, 300 nomes do Pai, porque o trem é tão bonito, tão bonito, tão bonito, que não cansa de fazer o nome do Pai. Então, tradição pode ser um peso, mas também pode ser uma base sólida, como o alicerce da casa espiritual que você é, para que você, de dentro de você, do seu interior, brote um culto a Deus.
Vamos ver? De dentro de você pode sair coisas boas, mas também pode sair coisas que te tornem impuro. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, como os fariseus e mestres da lei discutiam. Comer o pão sem lavar as mãos, comer carne de porco, comer carne de peixe de couro, comer camarão. Era tudo carne que o Levítico, o Deuteronômio proíbe. Jesus diz, atenção, tome cuidado. Versículo 21, brada a igreja. Pois é de dentro do coração humano que saem as más... Espera lá. É de dentro do coração humano que saem... Agora, espere, agora Jesus vai elencar, e nada contra o número. Jesus vai elencar 13 coisas que saem de dentro do coração humano, do interior do homem e da mulher. 13. As ideologias, os sistemas que colocaram fariseus e mestres da lei a serviço de Jerusalém ou de Brasília, fez com que o cristianismo se tornasse aquele cristianismo que cada um pegou das 13 coisas apenas algumas, 2, 3, 4, 5, ou alguns aspectos, e não pega as 13. Para você ser mulher e homem puro, é preciso olhar e permitir que Jesus ajude e olhe para você, dentro do seu interior, dentro do seu coração, e ver se encontra lá dentro 13 coisas que saem. Vamos lá? As más intenções, brada, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. E Jesus termina voltando à fonte. Todas essas coisas, mas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Olha, você, o seu interior, seu coração, pode ser uma fonte de onde brota um culto que agrada a Deus. Seus lábios e seu coração unidos proclamam coisas extraordinárias, deles saem coisas extraordinárias. Ou o seu coração, o seu interior pode ser um depósito de sujeira imunda. Irmã, irmão, do seu interior, de dentro do seu coração, sai de dentro o que te torna impuro. Más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. O problema é que cada um de nós pega 2, 3, 4, 5 trem desses e diz, não, mas isso aqui eu não faço. Mas isso aqui, eu peço perdão porque eu faço. Não, mas isso aqui eu não faço. Eu não mato e não roubo. O problema é que nós aprendemos a ter uma leitura seletiva. A gente acha que o que a gente faz é menos perigoso. Tem gente que faz isso e isso, padre. Eu não faço, mas eu faço isso e isso e isso. O problema é exatamente hierarquizar essas coisas más. E achar que você é um territóriozinho menos pior, como se fosse possível, porque aquela e aquela você não faz. O pessoal da religião moralista, tradicionalista, rigorista, fica com as coisas do corpo, da sexualidade. Não, imoralidade, adultério e devassidão eu não faço. Mas é corrupto, rouba, frauda. Não presta. O pessoal marxista da teologia da libertação diz assim,
Não. O mais importante é que eu luto por justiça social, transformação, os direitos das pessoas. Mas Jesus pergunta, mas dentro de você tem más intenções, maldade, inveja, orgulho, tem falta de juízo? Pronto, invalidou o resto. Está claro? O problema é quando a gente faz isso virar facção, e você entra na facção dos que fazem isso, mas não fazem aquilo. E acha que aquele grupo que faz aquilo é mais perigoso. E para Jesus, todos nós somos perigosos. Todos nós. Para nós mesmos. Quando em nossa mente e em nosso coração habitam más intenções, maldades, inveja, orgulho, falta de juízo. Quando nós tratamos o nosso corpo e o corpo do outro com sentimentos ou comportamentos de imoralidade, de adultério, de devassidão. Quando nós nos relacionamos com os bens seus, sua cama, sua casa, sua comida, sua bebida. Quando você se relaciona com esses bens a partir do roubo, das ambições desmedidas, da fraude, da devassidão. Quando você lida com o nome do outro com calúnia e deseja que o outro seja eliminado, você mata ele na sua intenção. Tem gente que diz assim, não, eu peço perdão a Deus, mas eu nunca matei, nunca roubei. Não precisa nunca você comprar uma arma de fogo, porque com a língua que você tem, com o olhar arrogante que você tem, você mata toda hora para quem você olha. Isso existe? Não, você não precisa comprar fuzil, não. Compra feijão. Está R$12 o quilo. Porque com o olhar que você tem, você mata tanta gente. Com a boca torta de muxoxo, debochando, escarnecendo da esposa, do esposo, do filho, do colega de trabalho, você destrói ele todo dia. Isso existe? Ética cristã é isso. Ética cristã, mais do que pertencer a uma facção ideológica, a uma tendência que prega contra o aborto, mas aceita a pena de morte. É contra a pena de morte, os direitos humanos, mas é a favor do aborto. Facção é isso. Põe a gente sem capacidade de pensar o pensamento completo, de ter inteireza no raciocínio, na lógica da fé. Facção é exatamente o que o cristianismo viveu e virou. Uma religião em que a boca fala de uma coisa e o coração de cada um está cheio de muitas outras que invalidam o nosso culto a Deus. Irmã, irmão, noutras palavras, essas 13 coisas que Jesus elenca estão falando de como você lida e cuida de você com você, você com o seu próximo, você com a criação de Deus, você com os bens materiais, com o mundo, com a comida, a bebida. É fundamento ético e, dependendo da forma com que você lida, você com o próximo, você com a criação, você com os bens, você está em condições de receber todos os benefícios e graças, ou você está impuro e pode praticar o culto e a tradição e os costumes humanos do tanto e no rigor que você aprendeu do seu avô, da sua avó, mas de nada adianta para Jesus e para Deus. Hoje, você precisa criar coragem de perder medo, de olhar para a sua prática religiosa, para os seus costumes e tradições religiosas e perguntar, tem valor isto? Sabe aquele genro que entrou na sua família, aquele cunhado, aquela cunhada, aquela nora,
que desmantela a vida da sua família com aquelas perguntas à mesa no domingo e que estraga seu almoço. Aquele colega de serviço, que era tudo bem o seu serviço, mas ele chegou na sessão onde você trabalha, ele faz uns comentários, te pergunta umas coisas sobre a sua fé e você não dá conta de responder porque você não sabe olhar para o seu interior, e o seu interior é a fonte de onde brotam as coisas boas e puras que você oferece e dá para Deus e para o mundo. Você tem que argumentar tradição, só que tradição é um trem complicado. Religião de tradição, para cada um ela significa uma coisa diferente, não é? Ela é carregada de superstições, ela é carregada de elementos subjetivos. Hoje, eu queria e te proponho que você se coloque aqui diante da cruz de Jesus e diga para Ele tirar de você, principalmente com o sangue dele, lavar de você aquilo que no seu interior, no seu coração, tem feito você ser uma pessoa impura. Mas eu vou te recomendar uma coisa: não pense somente naquilo que você enxerga. Fale para Jesus: Jesus, pode ter coisas aqui dentro de mim que eu preciso da ajuda do Espírito Santo para iluminar e me ajudar a enxergar, porque eu não vejo. Todo mundo lá em casa fala, meus colegas de trabalho falam, todo mundo me recomenda melhorar e mudar, mas eu não enxergo. Isso existe? Fale para Jesus que você não tem medo dele, porque ele é o único que pode purificar você e transformar o seu interior e o seu coração num lugar de culto que agrada a Deus. Incline a sua cabeça, feche os olhos, olhe para dentro de você e vá vasculhando lá e pedindo ao Espírito Santo para te ajudar a identificar dentro de você o que existe em você e que te torna impura, impuro. Quer dizer que não deixa você ter condições de receber as graças de Deus. As más intenções, maldades, inveja, orgulho, falta de juízo, imoralidades, adultérios, devassidão, roubos, ambições desmedidas, fraudes, calúnias, assassínios. Reze, fale, invoque. Lava-me, Senhor, com o teu Espírito, e minha alma reviverá. Lava-me, Senhor, com o teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar. Lava-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Lava-me, Senhor Jesus. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito. Canta, igreja. E minha alma, E minha alma reviverá. purifica-me,
Purifica-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Purifica-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Purifica-me, Senhor Jesus. ergue-me, Senhor, com teu Espírito. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito. Fiquemos em pé, e minha alma E minha alma reviverá. deixe as mãos livres, estenda para a cruz, canta. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma e minha alma reviverá. Canta bonito, solte a voz. Para te adorar, Para te louvar, ergue-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Ergue-me, Senhor segure as suas mãos erguidas, Jesus. acolha Jesus lavando o seu interior, limpando com o sangue dele o seu coração. Acolha essa purificação que talvez você nunca tenha pensado e experimentado de forma tão real. Acolha, sinta os entraves, o peso da sujeira e saindo de você, e experimente a suavidade de Deus, a leveza de Deus. Experimente. Comece a falar com o Senhor e agradecer com os lábios e com o coração puro. Comece a agradecer a vida pura que Ele te dá, a renovação que só Ele pode garantir a você. Louve, agradeça ao Senhor. Acolhe-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma acolhe-me, Senhor, acolhe-me, Senhor, Com teu Espírito, e minha alma e minha alma reviverá para te adorar, para te adorar, para te louvar. Acolhe-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Põe a mão no seu coração, Acolhe-me, Senhor faça sua oração de agradecimento, porque só Ele te põe a pureza, só Ele pode tornar-nos puros. Faça seu louvor, agradeça, louve.
Obrigado, Jesus. Te adoramos, te glorificamos, porque só o Senhor é puro, só o Senhor tem poder de nos purificar. E agora, hoje, o Senhor veio ao nosso encontro e operou esta graça. Assim, nós podemos voltar a louvar ao Senhor com os lábios, com o coração, com a alma, com o espírito, com o corpo inteiro e com tudo que está em nós. Se transforma, se torna um grande louvor. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Amém.